Vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo de número 10, verso de número 38 e 39. Diz assim a palavra do nosso Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Lucas capítulo 10, verso 38 e 39. O tema da nossa série é Aos Pés de Jesus e hoje um lugar para ouvir e crescer. Aos pés de Jesus, um lugar para ouvir e crescer. Olha, você que tem acompanhado a nossa série de mensagens sobre o tema Aos Pés de Jesus, você sabe que aos pés de Jesus pode e deve ser um lugar de quebrantamento. Também aos pés de Jesus pode e deve ser um lugar de gratidão para nós. Aos pés de Jesus pode e deve ser um lugar de confrontação comigo e com você. Aos pés de Jesus pode e deve ser um lugar de restauração. Mas também, pela graça de Deus, aos pés de Jesus pode e deve ser um lugar para ouvir e crescer. Você sabe que ao longo da nossa caminhada nós vimos todos esses temas. Por exemplo, aos pés de Jesus é um lugar de quebrantamento, conforme nós vimos na experiência do apóstolo Pedro diante da pesca maravilhosa. E também, conforme aquele leproso, um dos 10 que fora curado, aos pés de Jesus, para ele se tornou um lugar de gratidão. Também nós vimos que aos pés de Jesus, conforme aconteceu com o jovem rico, pode se tornar um lugar de confrontação. E nós precisamos também disso. Isso é algo que Deus prepara para nos salvar de nós mesmos e dos enganos no nosso coração. Aos pés de Jesus pode se tornar muitas vezes um lugar de restauração. Conforme nós vimos lá em Mateus 15, aqueles enfermos foram colocados aos pés de Jesus, aquelas pessoas com vários tipos de enfermidades, doenças, moléstias, e foram curados, foram restaurados, segundo o propósito de Deus e para a glória do Senhor. Mas nessa noite, nessa ocasião, nós vamos ver que aos pés de Jesus pode e deve ser também e sobretudo um lugar para ouvir e crescer. Olha que coisa surpreendente. E nós vamos aprender isso com essa família que Jesus foi visitar enquanto ele estava caminhando para Jerusalém. A casa onde ele passou, onde ele esteve, foi a casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E aqui a gente vai aprender algo muito especial, de maneira pontual aqui com Maria, porque o texto diz que Marta acolheu Jesus, recebeu Jesus em sua casa, ele e aqueles que com ele estavam, mas Maria, conforme diz o verso 39, a irmã de Marta, o texto faz questão, Lucas faz questão de pontuar para a gente de maneira específica que ela quedava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então aqui tem algo muito especial. Aos pés de Jesus, para Maria, foi um lugar para ouvir e crescer. E o nosso desejo, nossa oração é que aos pés de Jesus se torne um lugar para mim, para você, para nossa família, para nossa comunidade de fé, para os nossos irmãos em Cristo, um lugar para ouvir e para podermos crescer para a honra e glória do Senhor. Quando a gente fala sobre ouvir, a gente tem que seguir uma trilha que já está de alguma maneira pisada, uma trilha que já foi trilhada na palavra do Senhor. A gente tem vários textos e personagens também que vêm à nossa memória quando a gente pensa sobre ouvir e crescer. Por exemplo, a gente lembra do menino Samuel, que servia ao Senhor junto com Eli. Ele ainda não tinha ouvido ao Senhor, o Senhor chama ele por 3 vezes, ele acaba indo até Eli, achando que Eli, o sacerdote, Eli estava chamando-o. E aí, por orientação de Eli, ele descobre que a próxima vez que ele ouvir o seu nome sendo chamado, ele deve responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é uma história emblemática da Escritura a respeito de ouvir. O menino Samuel ainda não tinha, a palavra do Senhor ainda não tinha se revelado a ele. E então ele descobre
que quando o nome dele for chamado pela quarta vez ou na próxima vez, então ele vai ter que responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É também muito instrutivo e pedagógico para nós sabermos que os profetas usavam muitas vezes, introduziam a mensagem que eles iam trazer ao povo de Deus com a seguinte palavra: ouvir a palavra do Senhor. Oséias usa muito esse termo, ouvir a palavra do Senhor. E outros profetas usam essa mesma expressão, ouvir a palavra do Senhor. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente se surpreende, né? Tiago, o meu irmão do Senhor, lá na sua epístola, ele diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para irar, mas pronto para ouvir. E para fechar essa trilha, que já foi trilhada na Escritura, né, citando personagens e eventos e contextos bíblicos que falam dessa questão de ouvir e que, por conseguinte, acaba nos levando a crescer. Né? Nós vimos Samuel, nós vimos os profetas, nós vimos Tiago e nós vimos, sobretudo, Jesus, ressuscitado e glorificado, lá no Apocalipse, dizendo para as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então observe você que essa questão do ouvir é uma trilha que está na Escritura presente e percorre a Escritura desde o Antigo até o Novo Testamento. Então isso é muito legal. E aqui, de maneira especial, a gente vê um episódio em que uma personagem da Escritura, do Novo Testamento, se coloca aos pés de Jesus para ouvir. E, por consequência, experimenta a graça de crescer na presença do Senhor e com aquilo que ela ouve da parte do Senhor. Então, esse é o chamado da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus nos chama a nos colocarmos aos pés do Senhor, para experimentarmos quebrantamento, para manifestarmos gratidão, para experienciarmos a confrontação, para podermos também viver restauração, mas também, sobretudo, para podermos ouvir e crescer. Esse é o nosso desejo, que o Senhor permita que nós nos coloquemos aos pés de Jesus e que nós o ouçamos com atenção, né, com zelo, e que nós cresçamos para a honra e glória do Senhor. E estar aos pés de Jesus para ouvir e crescer, em primeiro lugar, é uma questão de oportunidade. Também é uma questão de prioridade e é uma questão de disponibilidade. Eu queria pontuar isso com você na nossa reflexão essa noite. Estar aos pés de Jesus para ouvir e crescer é uma questão de oportunidade. Foi isso que Maria entendeu, né? Quando Jesus esteve com ela, ela percebeu que era uma grande oportunidade. Jesus estava de passagem, né? Jesus estava de passagem e nessa ida para Jerusalém, onde ele seria preso, onde ele seria traído, preso, crucificado e haveria de entregar sua vida na cruz, ele passou por Betânia, aquela aldeia. E ali ele não só passou, ele não só estava de passagem, mas ele foi acolhido, foi recebido na casa de Marta e Maria. E Maria, obviamente, percebeu, Jesus estava de passagem, mas Jesus estava presente ali na sua casa. E mais que isso, aquela oportunidade que Jesus estava de passagem, Jesus estava em sua casa e Jesus estava ensinando. O texto diz que ele estava ensinando e ela não perdeu a oportunidade. Jesus de passagem, Jesus em minha casa, Jesus ensinando, ela não teve dúvida, quedou-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Gente, isso é uma questão de oportunidade. E a palavra de Deus nos chama atenção para isso o tempo todo. No Antigo Testamento, nós temos a palavra de Isaías dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, Isaías dá para nós uma ênfase, entre outras, na questão da oportunidade, né? Da oportunidade que nós devemos discernir, perceber, reconhecer e agarrar, né? A oportunidade que Deus coloca diante de nós. Então é surpreendente, né, que Maria discerniu, percebeu,
reconheceu e agarrou a oportunidade. Jesus estava de passagem. Jesus, nessa passagem, foi recebido em sua casa. E Jesus, estando em sua casa, estava ensinando. Maria não teve dúvida, quedou-se aos pés de Jesus. E é interessante a gente observar isso, porque no Novo Testamento, nesse mesmo Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, lá no final do capítulo 19, diz que Jesus, chegando em Jerusalém, chorou sobre Jerusalém. E disse no final do texto, porque não reconhecestes, né, a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém porque Jerusalém, diferente de Maria, não reconheceu a oportunidade da visitação. O Filho de Deus presente em Jerusalém, o Deus que se fez carne, pregando em Jerusalém, ensinando em Jerusalém, operando maravilhas, e Jerusalém não reconheceu a oportunidade da visitação. E é interessante que você observa que Jesus fala aqui nesse mesmo evangelho para os discípulos, né? No capítulo 10, versículo 23, ele diz assim: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Que oportunidade maravilhosa! Então, a palavra do Senhor nessa noite, para nós, veio como um chamado para que nós prestemos atenção nas oportunidades que Deus tem aberto para nós. Há muito tempo atrás, eu falava com a igreja, antes mesmo da pandemia, eu sempre disse uma frase, um refrão que se tornou um bordão entre nós aqui. Eu sempre dizia para os irmãos: enquanto você pode, queira, porque uma hora você vai querer e não vai poder. Mesmo antes da pandemia, Deus trouxe isso ao meu coração. Eu disse muitas vezes: enquanto você pode, queira, porque uma hora você vai querer e não vai poder. Ou seja, agarre a oportunidade. E eu e você estamos com a oportunidade, a porta da oportunidade escancarada para nós, né? Esta live, nessa noite, é uma oportunidade aberta para ouvirmos o Evangelho, para podermos ouvir sobre a graça de Deus, sobre Jesus, sobre a bênção de Deus derramada sobre nós, né, na pessoa do seu Filho Jesus. Então nós devemos agarrar a oportunidade. A semelhança de Maria, nós devemos nos colocar aos pés do Senhor, porque isso é uma questão de oportunidade, né? A oportunidade está aberta. O Verbo se fez carne, já habitou entre nós, já revelou a glória do Pai, já nos deixou a instrução, já derramou o Espírito Santo sobre nós. Nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós temos o Novo Testamento, nós temos o testemunho dos apóstolos, nós temos a ação do Espírito Santo. Ou seja, a oportunidade está aberta para mim, para você. E é uma questão de nós discernirmos, reconhecermos e agarrarmos a oportunidade. Nessa noite a oportunidade está entrando aí na sua casa, no seu sofá, na sua sala, na sua cozinha, onde quer que você esteja. A palavra do Senhor está chegando aí, né? Mesmo a quilômetros de distância, né? A palavra do Senhor está chegando até você. Louvamos a Deus porque o Senhor preparou esse caminho, esse instrumento, essa ferramenta que nos conecta uns aos outros e que nos permite estarmos reunidos mesmo que virtualmente. Então isso é extraordinário. E quando Maria percebeu que Jesus estava de passagem, que Jesus estava em sua casa, que Jesus estava ensinando, ela quedou-se aos pés do Senhor. E eu estou para te dizer, Jesus está passando aí na sua casa. Jesus está de passagem através da nossa live. Mas mais que isso, Jesus está presente aí na sua casa. E Ele está falando, trazendo a sua mensagem, o seu ensinamento através da nossa voz, através dessa palavra que estamos compartilhando. E talvez você deveria, de maneira muito apropriada, agarrar a oportunidade, se colocar aos pés do Senhor nessa noite, onde você está, no seu sofá, na sua sala, na sua cama, no seu quarto, na sua mesa de estar, onde quer que você esteja, coloque-se aos pés do Senhor e faça como Maria. É uma questão de oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade. Eu quero quedar, eu quero ouvir os ensinamentos de Jesus essa noite, eu quero abrir meu coração, eu quero ser receptivo à voz de Deus, à palavra do Senhor. Enquanto eu posso, eu quero,
porque uma hora pode ser que eu queira e eu não possa. Então, enquanto eu posso, eu quero, Senhor. Eu quero ouvir Tua voz, eu quero ouvir Tua palavra, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor toque o meu coração, eu quero que o Senhor me confronte, eu quero que o Senhor me convença daquilo que eu preciso ser convencido. Eu quero ouvir e eu quero crescer em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Então, isso é lindo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Jesus disse para os discípulos, bem-aventurados são vocês que estão vendo as coisas que vocês estão vendo. E para vocês eu digo, para vocês, bem-aventurados são vocês que estão ouvindo as coisas que vocês estão ouvindo. Porque muita gente queria ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, e não podem nem ver e nem ouvir. Vocês são bem-aventurados. Não perca, agarra a oportunidade em nome do Senhor. Agarra o Evangelho, agarra a mensagem do Senhor, agarre-se a Jesus, né? Quede-se aos pés do Senhor. Ouça aquilo que Ele está trazendo ao teu coração, como diz Ele, ressuscitado e glorificado lá no Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido para ouvir, ouça. Não perca essa bênção. É uma questão de oportunidade. Mas também é uma questão de prioridade. Não só de oportunidade. Porque a oportunidade é Deus que cria para nós. A oportunidade é Ele que faz com que aconteça. Porque se Deus não criar, se Deus não fizer acontecer, a oportunidade não pode ser percebida, discernida e muito menos experimentada. Graças a Deus porque Ele cria a oportunidade. Mas não é apenas uma questão de oportunidade, é uma questão de prioridade. E o texto vai nos mostrar que Maria não só percebeu a oportunidade, mas ela colocou em primeiro lugar o que precisava ser colocado, né? Era uma questão de prioridade. O texto vai dizer que Marta, no verso 40, que nós não lemos, agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Com muitos serviços. Marta priorizou serviços, coisas, realizações. Maria priorizou algo diferente. Nós vamos perceber essa diferença entre as duas irmãs. A Maria priorizou algo diferente da Marta. Por isso que Jesus diz, lá no final desse texto, né, no capítulo, verso 41, Jesus diz, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Olha para você ver que surpreendente. Marta priorizou coisas. Maria priorizou pessoa. Marta priorizou realizações. Maria priorizou relacionamento. Então, olha que coisa, olha que diferença entre as duas. Por isso que Jesus diz, Maria escolheu a boa parte. Por quê? Porque Marta escolheu coisas e realizações. Maria escolheu pessoa e relacionamento. Ora, nós sabemos que coisas e realizações são importantes. Tem o seu lugar. Nós não vivemos sem as coisas e sem as realizações. Tudo isso é importante. Mas pessoa e relacionamento é determinante. É por isso que Jesus reprova a Marta e aprova a Maria. Porque neste momento não era para priorizar coisas e nem realizações. Era para priorizar a pessoa e o relacionamento. Olha que surpreendente. E é exatamente isso que Maria fez. Então, estar aos pés de Jesus para ouvir e crescer é uma questão de oportunidade, mas é também uma questão de prioridade. Nós precisamos aprender a priorizar. E nesse caso, priorizar a pessoa ao invés das coisas. A priorizar o relacionamento ao invés das realizações. Isso não significa que as coisas e as realizações não têm valor. Elas têm valor, elas têm importância. Mas elas não podem assumir um lugar em um momento que seja reservado para a pessoa e o relacionamento. E foi isso que Maria entendeu e que Marta não percebeu. Aquele era o momento de priorizar a pessoa de Jesus e o relacionamento com Jesus. Então, isso faz a gente lembrar de alguns textos da Escritura, que também chamam a nossa atenção para isso. No Evangelho diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Então o discípulo de Jesus aprende a desenvolver um senso de oportunidade e a desenvolver um senso de prioridade também. É por isso que no Evangelho, né, no Sermão do Monte, Jesus diz, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça só é possível quando nós priorizamos a pessoa de Jesus e o relacionamento com Jesus. Aí, quando nós priorizamos a pessoa de Jesus e o relacionamento com Jesus, nós vamos sim cumprir essa palavra do Sermão do Monte. Nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E vamos, por consequência, ver as demais coisas ou as outras coisas sendo acrescentadas do jeito de Deus, no tempo de Deus, com os meios de Deus e para a glória de Deus. E para benefício nosso, claro, né? Conforme o cuidado do Senhor com a vida dos seus filhos. Então, é uma questão, estar aos pés de Jesus para ouvir e crescer, é uma questão de oportunidade, mas também é uma questão de prioridade. Que nós possamos aprender a priorizar, né, aquilo que precisa ser priorizado, a pessoa e o relacionamento. E olha só que coisa surpreendente, nós não estamos falando de uma pessoa comum, de uma outra pessoa apenas, e não estamos falando de um outro relacionamento apenas, não, nós estamos falando da pessoa por excelência, a pessoa de Jesus. Estamos falando do relacionamento por excelência, do relacionamento com Jesus. Então, Maria escolheu de fato a boa parte. Ela priorizou o que precisava ser priorizado. Ela colocou em primeiro lugar o que deveria vir em primeiro lugar. A pessoa de Jesus e o relacionamento com Jesus. E aí a gente lembra também de um texto do Antigo Testamento que eu acho muito oportuno para esse ponto, que é aquele de Eclesiastes, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais você vai dizer ou dirás, não tenho neles prazer. Isso é uma questão de prioridade, né? O autor de Eclesiastes vai dizer que nós precisamos priorizar o relacionamento com Deus, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Enquanto você tem saúde, enquanto você tem vigor, enquanto você tem condições psicológicas, emocionais, físicas e todas as outras demais capacidades e condições que Deus tem te dado no tempo da mocidade, para que você priorize aquilo que precisa ser priorizado, antes que venham os maus dias, dos quais você vai dizer, não tenho neles prazer. Esse tempo chega, nós sabemos disso. Nós que não estamos ainda na velhice, já experimentamos algumas limitações, né, pelo passar dos anos. Nós que não chegamos ainda na terceira idade, mas já atingimos um certo nível e grau de maturidade, pelos anos, pelas lutas, pelo passar da vida. Nós já sabemos que certas coisas já não dá mais. Então essa palavra é extremamente oportuna e assertiva, quando ela diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? Nos quais você vai ter que dizer, não tenho neles prazer. E é assim que é mesmo, né? É assim que a palavra de Deus ensina. Então, estar aos pés de Jesus pode e deve se tornar para nós um lugar para ouvir e crescer. E isso é uma questão de oportunidade, mas também é uma questão de prioridade. Que você e eu saibamos priorizar aquilo que realmente deve vir em primeiro lugar, que é a pessoa de Jesus, que é o relacionamento com Jesus. Porque se nós fizermos isso, as demais coisas vão ser acrescentadas. E nós vamos não apenas ouvir, vamos crescer. Vamos crescer em graça, vamos crescer em sabedoria, vamos crescer em conhecimento, vamos crescer em sensibilidade, vamos crescer em compaixão, vamos crescer naquilo que nós precisamos crescer, né? Conforme aquilo que Deus quer que nós nos tornemos, que é sermos mais parecidos com Jesus, sermos cheios do Espírito Santo, e vamos ter condição de atuar conforme a vontade de Deus, como sal da terra e como luz do mundo, porque nós nos quedamos como Maria aos pés do Senhor, para ouvir-lhe os ensinamentos. Nós assim vamos ouvir e vamos crescer. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que tem
assumido o lugar de prioridade na sua agenda, né? Como eu já disse muitas vezes, aquela frase que a gente aprendeu com o nosso querido pastor Robério, né? Aquilo que conquista o seu coração ganha espaço na sua agenda. Bom, se Jesus conquistou meu coração, ele tem que ter espaço na minha agenda, e não só espaço, prioridade, né? Primeiro lugar na nossa agenda, no sentido de que a pessoa de Jesus e o relacionamento com Jesus deve ser prioridade para mim, para o meu coração e para a minha caminhada como discípulo do Senhor. O que é que tem ocupado prioridade na sua agenda? O que é que tem o primeiro lugar? O Senhor, na sua palavra, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Maria não teve dúvida. Ela se quedou aos pés de Jesus, porque ela foi movida por um senso de oportunidade, mas ela foi movida por um senso de prioridade. Enquanto Marta priorizou as coisas e as realizações, ela priorizou a pessoa e o relacionamento. E não foi um relacionamento com outro qualquer, foi com Jesus, o Senhor e o Salvador. Que seja assim comigo, que seja assim com você, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Estar aos pés de Jesus, para ouvir e crescer, é uma questão de oportunidade, é uma questão de prioridade, mas também é uma questão de disponibilidade, né? Disponibilidade, a gente percebe isso. E aqui a gente aprende, eu quero compartilhar uma coisa que eu aprendi algum tempo atrás, que disponibilidade tem duas perspectivas. Uma coisa é estar disponível, outra coisa é estar disposto. Tem gente que está disponível, mas não está necessariamente disposta. E muitas vezes você e eu podemos estar disposto para uma coisa e não estar disposto para outra coisa. E é o que nós vemos aqui nesse texto também. É interessante que Marta estava disponível para receber, disponível e disposta para receber Jesus, né? Ela acolheu Jesus. Ela que esteve disposta a receber Jesus, não estava disposta a estar com Jesus. Olha que interessante. E Maria não só estava disponível para estar com Jesus, mas estava disposta a estar com Jesus. Então ela se colocou aos pés do Senhor. Olha que interessante. É por isso que a gente nota, por exemplo, no verso de número 42, né, quando Jesus... Vou ler o 41 também. 41, Jesus fala com a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Ela priorizava coisas. Jesus diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Essa uma só coisa, o que era? Estar não disponível apenas, mas estar disposta a se colocar aos pés de Jesus, como a sua irmã fez. E Jesus diz: Maria, pois a sua irmã escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria mostrou a sua, que ela não só estava disponível, mas estava disposta a estar com Jesus pela escolha que ela fez, né? A nossa escolha vai mostrar a nossa disponibilidade. Não só no sentido de estar disponível, mas de estar disposto de fato a fazer o que é certo, o que é necessário, o que é indispensável naquela hora, naquele momento. É o que a gente vê na vida de Maria. Então você observa exatamente isso. A Marta estava disposta a receber Jesus, mas não esteve disposta a estar com Jesus. Essa é a diferença. E a gente vê que Jesus sempre prova isso na vida dos discípulos. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, há um momento que um indivíduo chega para Jesus e diz: Senhor, estou disposto a ir contigo onde quer que o Senhor for. Eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for. Né? Ele estava indo de caminho, versículo 57 do capítulo 9, um candidato a discípulo disse para Jesus: seguir-te onde quer que fores. Olha aí, estava disponível. E aí Jesus prova ele para saber se ele está disposto. Jesus pergunta para ele, responde para ele assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você diz que está disponível, mas será que você está disposto? A questão não é estar disponível, é estar disposto. Você está disposto a seguir o Filho do Homem, Jesus?
que não tem onde reclinar a cabeça, né? Que não tem, as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto a me seguir? Você está disposto a pagar esse preço? E ele ia para a cruz, ele ia reclinar a cabeça, era na cruz. Então, aquele que se apresenta mostrando disponível, Jesus pergunta e prova se esse que está disponível está também disposto a pagar o preço, a seguir, né, a abraçar a mensagem do Evangelho de maneira integral. Então Jesus coloca à prova esse suposto candidato a discípulo. E o texto também de João é muito surpreendente, no capítulo 6, quando Jesus faz um discurso e o discurso dele é recebido como algo duro, como algo indigesto. Muitos dos discípulos começam a abandonar Jesus. Eles não mais seguem Jesus, eles vão embora. Então Jesus pergunta para os discípulos: vocês também não querem se retirar? Pergunta para os 12, para o grupo mais íntimo: vocês também não querem se retirar? Né? Então Pedro dá aquela resposta extraordinária. Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus coloca à prova os discípulos, né? Para saber se eles estão apenas disponíveis ou se eles estão mais do que disponíveis, se eles estão dispostos. Então ele pergunta para os discípulos: vocês também não querem se retirar? Visto que muitos acharam um discurso duro, indigesto, né? Um discurso que não agradou. Vocês não querem aproveitar e sair e retirar também? Pedro diz: não. Para quem iremos nós? Não é para onde, né? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não, nós não estamos só disponíveis, nós estamos dispostos a seguir o Senhor. Então que lindo isso, não é? Então isso a gente aprende com Maria. Ela, aos pés de Jesus, Maria coloca-se aos pés do Senhor para ouvir e para crescer, né? Porque ela aprendeu, ou ela desenvolveu pela graça de Deus no Espírito Santo um senso de oportunidade, um senso de prioridade, um senso de disponibilidade. Ela não só estava disponível, ela estava disposta. Ela abriu mão de tudo mais e ela estava disposta a ouvir Jesus. E eu e você? Será que nós nos apresentamos como alguém disponível? Isso é importante, mas será que além de disponível, nós nos apresentamos como alguém disposto? Eu e você estamos de fato dispostos a ouvir o que Jesus tem a dizer, né? A acolher a mensagem que vem da parte do Salvador? E pode ser que a mensagem do Salvador venha para nós como algo agradável, como consolo, como bálsamo, mas muitas vezes a palavra do Salvador pode vir para nós como algo confrontativo, como foi com o jovem rico, como algo que confronta, como algo que fere, como algo que mexe conosco, que tira-nos da zona de conforto, né? que aponta para nós o nosso equívoco, o nosso pecado. Então, a gente tem que estar disposto, mais do que apenas disponível. Nós devemos estar dispostos na presença do Senhor, como estava a Maria. E a gente vê a diferença entre as duas irmãs, né? A Marta estava disposta a receber Jesus, mas não esteve disposta a estar com Jesus. Ela estava preocupada com coisas e com realizações. E Maria estava priorizando a pessoa e o relacionamento. E estava disposta a estar quedada aos pés de Jesus. Estar disposto tem um preço. Maria teve que parar, teve que silenciar, teve que prestar atenção, teve que priorizar, teve que focalizar na palavra de Jesus. E o texto vai mostrar para nós que Marta estava inquieta. O próprio Jesus diz isso para ela: Marta, você está inquieta, preocupado com muitas coisas. Uma só é necessária, né? E Maria escolheu, ela mostrou a sua disposição, a sua disponibilidade através da escolha que ela fez. Ela escolheu a boa parte. A boa parte é sentar aos meus pés, ouvir a minha palavra
estar comigo e aprofundar o relacionamento comigo. Essa é a boa parte. Ela escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Que Deus permita, em nome de Jesus, que eu e você possamos desenvolver o senso de oportunidade, o senso de prioridade e também o senso de disponibilidade aos pés do Senhor Jesus, né? Porque assim nós vamos ouvir a palavra, ouvir o evangelho, ouvir a mensagem e vamos crescer para a honra e glória do Senhor. E vamos nos tornar aquilo que Deus quer que eu e você sejamos no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aí você vai perguntar, e o que elas aprenderam? As duas aprenderam. Aprenderam que uma coisa é receber Jesus, outra coisa é ouvir Jesus. Elas aprenderam, né? Uma coisa é receber Jesus, outra coisa é ouvir Jesus. Elas aprenderam também, né? Uma coisa é fazer coisas para Jesus. Outra coisa é você dar atenção a Jesus. Olha que lindo, né? Uma coisa é você estar disponível, outra coisa é você estar disposto. Elas aprenderam isso. E eu espero que eu e você aprendamos também para a honra e glória do Senhor. Que a palavra de Deus nessa noite permita que o Espírito Santo impulsione o meu e teu coração e que a gente desenvolva esse senso de oportunidade, de prioridade, de disponibilidade, que nos coloque aos pés do Senhor Jesus para ouvir, para crescer. E quando nós fizermos isso, nós cresçamos, a gente aprenda a diferença entre receber Jesus e ouvir Jesus. A diferença entre fazer coisas para Jesus e nos relacionarmos com Jesus. A diferença entre estar disponível para Jesus e estar disposto na presença de Jesus. Que isso entre no meu coração e no teu coração. Que isso faça toda a diferença em nome de Jesus. A pergunta é, você recebe Jesus? Você recebeu Jesus? Mas você também tem ouvido a voz de Jesus? Você faz coisas para Jesus? Mas você tem aprofundado seu relacionamento com Jesus? Você se mostra disponível para Jesus? A pergunta é, e além de disponível, você está disposto a acolher e a fazer aquilo que vem para você da parte de Jesus? Que essa palavra ganhe um lugar certo no meu e no teu coração. Aos pés de Jesus, lugar para ouvir e crescer. Que eu e você ouçamos e que eu e você cresçamos para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém.